Olá, pessoal. Eu sou Patrícia Villanova e esse é o Conexão das Mulheres. Nós estamos na IPTV, no canal 579 da Banda KU e também no canal 23 da Nova Parabólica Sky. A IPTV já está alcançando 14 milhões de domicílios em todo o Brasil, atingindo cerca de 50 milhões de pessoas. Olha só que bacana. E não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação, porque toda quinta às 19h30 tem um episódio novo. E o tema de hoje é um tema que a gente sempre fala por aqui, que eu nunca vou me cansar de falar, porque é sobre maternidade. E para isso eu trago a amiga Mãe Kids, Fernanda Guilhem. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Pá. Que legal ter você aqui com a gente para discutir um pouco desse universo tão amplo, tão desafiador nas nossas vidas, que é da maternidade. Verdade, estou muito feliz. Eu falo que sempre que eu tenho a oportunidade de trazer esse tema para o palco, eu fico extremamente feliz e satisfeita, porque eu acho que é o primeiro passo que a gente tem que fazer, tem que dar hoje, é falar sobre o trabalho de uma mãe, sobre os desafios de uma mãe de hoje, dos anos de hoje. Sim, Sabe? atualizar, né? Vamos dar um Atualizar. F5 na mamãe ali. Vamos dar um F5 nas expectativas da maternidade. É isso mesmo. Primordial. Fernanda, vi que você tem cerca de 430 mil seguidores no Sim. Instagram e um alcance de 17 milhões de pessoas. Uhum. Isso é fantástico. Maravilhoso. Mas não era assim, né? Não. Como que tudo começou? Porque até onde eu sei do nosso papo, você era uma executiva do mercado aí, corporativo. Sim, O que eu era. aconteceu para essa Aconteceu mudança? que eu virei mãe. É, Aconteceu que eu tinha, assim, um objetivo de carreira, sem dúvida nenhuma, que eu estava trilhando e estava indo muito bem. 18 anos de empresa, de corporativo, estava super feliz na minha carreira, mas daí estava a hora de engravidar, né? De ter filhos. Eu já estava uhum, casada há algum tempo. E aí eu tive a Laura, até o último dia da gravidez eu estava lá, trabalhando no trabalhando. salto, no tubinho, bonitinha, todo mundo me perguntando, você vai voltar, né? E eu disse, vou, claro que eu vou. É. Oh, com certeza eu vou. Até que eu vi a carinha da Laura, né? A hora que eu vi a carinha da Laura, eu falei, meu Deus, como alguém volta de licença maternidade com 4 meses, sabe? É Como louco, né? consegue voltar deixando um bebê que nem segura o pescoço, né? Eu falava, gente, isso é muito difícil. Só que foi ficando mais difícil à medida que ia chegando perto de voltar. Mesmo assim, eu voltei. Voltei, fiz um arranjo com a minha mãe foi, ela é de outra cidade, ela foi para minha casa, ficou com a minha filha até ela completar 2 anos. Então, Olha. com 7 meses eu voltei. Excelente, porque você não teve aquela preocupação de deixar Não tive. numa creche, numa Uh-uh. escolinha, que assim, claro, a grande maioria das pessoas deixa, né, ou Sim, com uma babá, mas você já não teve essa preocupação, tá com a não. mãe, tá com a avó, né, Sim, tá com a sua mãe, tá melhor que ela sim. podia estar. É, e eu pensava assim, se eu vou pagar para uma escola, eu pago para minha mãe, Sim, porque eu vou tirar ela da vida dela. Então, se ela quiser este trabalho, porque tudo bem, amor de vó, blá blá, mas tudo bem, mas era a vida dela também, né? é, Ela tem outros filhos, então, né? Tem sim, um sim. marido. Então, eu falei, não, mãe, vem pra cá, a gente faz esse arranjo. Ela morreu de achar ruim, né? Sério? Ela Ah, até amou, né? parece. Ela amou, ela queria ficar lá. Enfim, aí ela ficou com a Laura até os 2 anos e aí a Laura foi pra escola. Só que no momento em que a Laura foi pra escola, não, um pouquinho antes da Laura ir pra escola, teve uma viagem que mudou tudo, que eu estava em Brasília, e o meu marido me mandou um vídeo da Laura saindo do quarto, ele tentando fazer ela dormir e indo lá no meu quarto me chamar. E aí ele me mandou esse vídeo. E eu estava lá em Brasília, eu olhei e falei, ih, ferrou. Acabou aqui. Não dá para eu continuar viajando assim. Aí eu conversei com a minha diretora, maravilhosa. Ela falou: "Feira, a gente pode te mudar de área, vamos pro corporate". E aí me botou no corporate, só que daí veio a pandemia. Acabou com Tirei, tudo. com 2 aninhos, a Laura tinha acabado de entrar na escola, tirei ela da escola e mudei de área mesmo durante a pandemia, engravidei de novo durante a Bebê de pandemia, pandemia? bebê de pandemia, o Theo. E aí, na hora que eu fui voltar da licença maternidade do Theo, e eu já tinha 2 filhos aí nesse cenário, e eu já estava vendo como era a rotina de uma criança de quase de 3 anos já, que era a Laura, e mais um bebê, nananã. Aí eu sentei com meu marido e eu falei: "Olha, eu acho que faz sentido, depois de 20 anos no corporativo, eu dar uma parada aqui e focar nas crianças um tempo. Eu queria empreender, na verdade eu queria fazer assim, queria ficar uns 3 anos em casa, esse era o plano, né. Mas, passou muito pouco tempo, desde que ele Hum, concordou, nós fizemos um plano financeiro, obviamente, né, claro. para eu sair, ele concordou e eu saí.
E deu acho que 3 meses que eu estava em casa, eu já comecei a me coçar. Meu Deus do céu, não dá pra ser só mãe, Não né. dá, não, como se fosse pouca coisa, mas o que eu Pois sentia é. falta era do outro adulto, de conversar com outros Contato, outros adultos, assuntos, a contatos, interação assuntos, mesmo, né. interação social que eu estava extremamente acostumada. Senão a gente só faz aquele coque no cabelo, fica de moletom o dia inteiro, chinelo, cuidando de criança, E aquela fala coisa louca. infantilês, e começa a falar infantilês, né. É. Então assim, eu precisava, eu senti falta desse outro lado da Fernanda. Eu estava extremamente feliz por estar ali com eles. Sim, essa que é porque é uma excelente Com oportunidade, não é todo certeza mundo que é é, com privilegiado dessa certeza forma. é, com certeza é. Mas por um outro lado, eu também estava, assim, sentindo falta da outra metade, né. E aí, como eu tinha tido uma primeira experiência de maternidade muito difícil, para mim foi muito impactante me tornar mãe, por várias razões, desde a privação de sono, desde criança doente, Estirão de desde crescimento. estirão, salto de desenvolvimento, a própria amamentação, o quanto o nosso corpo, enfim, o quanto eu chorei no primeiro ano, É mesmo. eu fiquei muito surpresa, porque eu achava que eu era forte, bem resolvida. Não, eu lembro de pensar isso. Não, eu vou tirar de letra, porque eu sou forte, eu sou corajosa, eu tenho experiência, olha aqui o meu trabalho. Ah, tá. Aí você vira mãe, você fala assim: volta, você não sabe nada disso aqui, volta pro seu, bota o E chinelinho a da culpa que humildade. nasce junto com a gente? Nasce, enfim, como é que você trabalha tudo isso, sabe? Então, quando eu saí da Wiz, da seguradora, da corretora, eu falei: bom, o que que eu vou fazer? Né, a hora que eu senti essa vontade de voltar a conversar com outras pessoas. Aí eu resgatei uma paixão antiga, que é a pedagogia. Eu sou formada em pedagogia, Tá. e aí eu falei: "Ah, eu vou começar a falar aqui com as mães sobre desenvolvimento infantil", né. E assim eu fiquei por um ano dando dicas, falando de Ali no desenvolvimento Instagram, ali no abriu o Instagram e Instagram. começou. Quando chegava essa altura do desenvolvimento eu ia lá, falava nos stories, enfim, assim começou. E aí passou um ano fazendo isso, até que eu entendi qual era o meu qual era o nicho que as pessoas precisavam que eu abordasse. Aonde que eu fiz mais sentido, aonde eu fiz mais diferença, que era no universo dos desafios, das dores da maternidade. Porque falar de amor materno, tem perfis que falam. O meu, É o amor incondicional, é o que a mãe faz tudo, que a gente vira uma leoa. tudo verdade, Tudo verdade, tudo sem dúvida. verdade. Só que não é a única Mas, verdade. a gente, tem a mania de o glamour da maternidade, né. A gente Uhum. já falou disso aqui lá no começo, que nem sempre é um glamour. Não, não tem. Eu sempre falo assim, não é só a maternidade que foi romantizada, a infância também foi. Porque quando a gente pensa em ter filhos, a gente só pensa nos momentos fofinhos, não é? Ai, ele rindo pra mim, ai, o pezinho de bisnaguinha, ai, ele riu, ele mamou e dormiu com a boquinha fazendo, ai, que lindo, É. ai, que gostoso. Isso tudo existe, existe, mas existe a birra também. Nossa senhora. E no momento da birra não é bonito. A infância ela tem uma parte que não é tão bonita assim, que requer muito dos pais Respirar fundo. respirar fundo e é muito difícil fazer isso, sabe, não é simples assim. Então eu sempre falo: "Gente, quando você vai pensar em ter filho, pense que vai ter você tem que real querer ter o filho, não é o bebê". Porque o bebê é fofo, lindo, maravilhoso, a criança também vai ser, mas quando a parte difícil começa, você tem que lembrar do tal amor incondicional. Porque o bebezinho você põe ali, ele vai ficar, por mais que ele chore, ele vai ficar. Você vai dar comida que você quer que ele coma, Sim, você vai, né. sim. Quando começa a crescer, que ele começa: "Pô, eu sou um indivíduo, Personalidade. eu tenho as minhas escolhas", Sim. ali o bicho começa a pegar, Porque forte. daí começa a conflitar com o nosso histórico também, né, tipo Sim. assim: "Ai, tá me desafiando", entra no nosso ego também, sabe, tá me desafiando, tá me desrespeitando, "Ai, quem ele pensa que ele é?", sabe. É, Se você tem um toco de colérico gente, né. então o meu filho mais novo, ele é colérico, o temperamento dele é colérico, ele enfrenta. Então se você não souber lidar com esse temperamento, você se sente desrespeitado pelo seu filho. Só que você esquece que ele só tem 3 anos. Então calma, ele Ele nem não tem maturidade pra ele nem entender, ele não né. tem esse entendimento de respeito e desrespeito nesse sentido. Para ele é só a opinião dele, é só o jeito dele É. reagir ao meu estímulo. Então, enfim, né, existe um lado da infância que é complicado, que não é só fofura, né, mas só vivendo pra gente E foi entender. aí que você viu que um nicho ou um caminho a seguir seria os desafios da maternidade, falar Seria. a verdade nua e crua ali. Nua e crua. Por quê? Porque eu sentia que toda vez que eu manifestava um sentimento, por exemplo, toda vez que eu dizia assim: "Nossa, eu tô preocupada com a minha barriga, eu tive muita estria, sabe?". Falei: "Nossa, eu tô preocupada com a minha barriga". Alguém falava: "Ah, isso é bobagem, olha que filha linda você tem".
Ou Eu eu não tô falando da falava filha, eu tô falando da minha barriga, ou eu poxa. falava assim: "Nossa, eu acho que eu tô ficando maluca, porque eu não tô conseguindo dormir, e chega uma hora que eu tô estressada, eu tô irritada com uma bebê de 2 meses". E a pessoa: "Calma, vai passar". O meu peito machucado, Doía, né? doendo, doendo, e não, mas olha, tudo vai valer a pena. Coisas que, assim, não acolhiam a minha angústia, sabe. Eu senti muita falta dessa. Só invalidava o que você estava sentindo. Exato, eu comecei a me incomodar com isso no primeiro ano da Laura, porque eu falava assim: "Gente, não é possível que ninguém tá vendo, ninguém tá validando o que eu estou sentindo", sabe, porque eu importo aqui, Claro. eu importo aqui, eu tenho uma criança que depende de mim, logo eu importo aqui, sabe. E eu me senti extremamente invalidada, eu senti a falta de uma amiga que dissesse assim: "Eu te entendo, o que que eu posso fazer para te ajudar?", sabe. Você já pensou: "Ó, você tá sentindo essa culpa, mas você já olhou por esse outro lado aqui?", É. sabe. Eu senti a falta desse apoio. Por isso que o meu perfil, quando eu criei ele, eu chamei ele de amiga mãe, porque era a amiga que eu queria. Então eu falei: "Já que eu não tive, eu vou ser. Para alguma É. mãe, eu vou ser. Vai servir pra alguma Vai coisa. servir para alguma mãe, deve ter alguém igual a eu, igual a mim, sentindo As mesmas as coisas. mesmas coisas", sabe. E aí eu falei: "Ok, vai chamar amiga mãe", e comecei a fazer. E aí depois de um ano eu entendi que era mesmo essa pegada. E você teve um vídeo de 7 segundos que viralizou? Foi ele que me deu a dica que era sobre isso que eu tinha que falar. E o que que tinha nesse vídeo de 7 segundos? Tinha uma câmera bem suja. Eu vejo o vídeo, eu não me conformo. A qualidade do vídeo é ruim, mas o conteúdo dele era bom, sabe. É um vídeo que tá, assim, a câmera em cima da minha pia, o Theo tá sentadinho em cima de eu tenho uma banqueta em casa onde eu coloquei o cadeirão dele Uhum. De de comer. cadeira, de Hã. comer em cima. Aí eu amarrei tudo assim, sabe, e coloquei ele em cima pra ele ficar na altura da pia. Por quê? Toda vez que eu estava cozinhando, ele estava naquela fase de engatinhar, estava começando a aprender a andar, e ele ficava ali, e ele passava no meio das minhas pernas, e ele chorava, e ele queria cola, e pedia cola, e eu ficava irritada, porque eu falava: "Meu Não Deus, vou conseguir fazer mais nada. como é possível eu cozinhar com ele aqui? É fogo, gente, como? Não dava", né, e aquilo foi me irritando muito, sabe. Eu falei: "Não é possível, não, espera um pouquinho", aí eu peguei um dia e coloquei a cadeirinha dele na altura. E ele ficou mudo, hipnotizado. Eu ia cortando a abobrinha assim, ó, eu ia falando com ele, eu falando: "Olha, filho, abobrinha, gostoso, olha, pega". Dava abobrinha pra ele, e ele Olha, olhava a abobrinha, dei a colher pra ele, e ele ficou mudo, caladinho, olhando assim, participativo ó. ali. É, ele estava. E aí eu escrevi assim no vídeo, "Nem sempre o colo é pedido de colo, às vezes é só curiosidade". Por O que quê? que tá acontecendo aí em cima? A gente não se coloca no lugarzinho A da gente não abaixa, criança, é, na perspectiva visual dela. é Então verdade. ela tá sempre ali, fora do contexto que você tá. Então, quando eu sanei a curiosidade dele, acabou o pedido de colo. E aí eu comecei a fazer isso para lavar roupa, comecei a fazer isso quando eu ia tomar banho, sabe? Comecei a levar ele junto, e isso já reduziu absurdamente a minha carga de estresse com ele, sabe? Porque eu consegui fazer mais Sim, coisas sem dúvida. com ele, sabe? E aí foi esse vídeo. Esse vídeo viralizou absurdamente. Eu lembro que eu tinha 3.600 seguidores naquela época. Um mês depois eu estava com 21 mil e pouco, só desse vídeo. Aí o que mais ele me alavancou não foi só a quantidade de seguidores, mas foi me mostrar o nicho. Aonde eu ia dentro do meu nicho materno, o subnicho ia ser o quê? Os desafios. Como é que eu ajudo trazendo soluções para as mães dos desafios da maternidade? Sejam eles com o relacionamento conjugal, seja ele na criação do filho, seja ele com ela mesma, na recuperação da identidade. Quais são os conteúdos? E aí, depois que eu entendi isso, eu só produzi conteúdo nessa linha. Então, pá, é real. Assim, algumas pessoas vão entrar no meu perfil e vão falar assim: nossa, mas ela não gosta de ser mãe, porque ela só fala das dificuldades. Mas não, é que quando você escolhe um nicho, você foca nele, certo? Sim, sim. Então, assim, para falar de amor de mãe, existem outros profissionais. Eu falo especificamente de um sentimento que precisa ser acolhido, de uma visibilidade que precisa acontecer com a mãe, do trabalho e dos sentimentos de uma mãe, para que ela não adoeça, Sim, para que outras pessoas se movimentem também. perfeito. Pois é. Então, E assim, eu imagino que hoje deve ter mais uma quantidade de pessoas que estão em busca disso, desse uhum, acolhimento, do que do amor de mãe que tem ali um monte de gente falando, que isso sim, sim, né, é um incondicional mesmo, sim. não tem o que discutir nesse amor de mãe. Você concorda que uma pessoa que sente culpa, provavelmente é porque ela acha que ela não deveria estar sentindo aquilo, aquele sentimento ruim, porque o amor é a maior coisa que existe?
Com certeza. Então, por isso que elas buscam acolhimento, porque quando ela começa a identificar, ela começa a separar que vida de mãe é uma coisa, sentimentos de uma mãe é uma coisa e que amor de mãe é outra, porque não existe só amor de mãe dentro do coração de uma mãe. Existe a Existe mulher. a mulher, existe solidão, existe frustração, existe ansiedade, existe insegurança, existe sobrecarga mental. Existem muitos outros sentimentos além do amor de mãe. É que ela supera tudo isso aqui da vida da mãe, justamente porque o amor é incondicional. Quando a gente fala de relacionamento, eu sempre falei de relacionamento homem e mulher, eu sempre falei que só o amor não basta. Não. Você tem que ter um equilíbrio ali de várias coisas. E a Fernanda Guilherme tá aqui, a mãe, amiga Kids, Amiga da amiga mãe. mãe Kids, ó. Mas tudo bem, é amiga também, é mãe também, e tá tudo em casa. Tá tudo certo. Fê, Hum, eh, se a gente for fazer um paralelo da mãe do passado com a uhum, mãe atual, hum, há uma diferença absurda. E a gente tem ali nas nossas origens, né, nos nossos ancestrais, aquela mãe lá atrás que abdicava da carreira, quando tinha uma carreira, sim, que abdicava da vida dela em função dos filhos. O mundo mudou e muito, não dá mais para ser dessa forma. sim. O que que você tem a dizer sobre isso? Por que essa sobrecarga a gente ainda carrega dessa forma? E por que Perfeito. tantas mulheres estão adoecendo, por conta dessa carga mental Sim. da maternidade? Uhum. Eu gosto muito de entrar nesse ponto, Paty, porque a gente precisa fazer um recorte, sabe? E o recorte é o seguinte: vamos relembrar que até 1958 as mulheres não tinham CPF. Elas não tinham conta em banco, elas não podiam ter empresas, elas não votavam, enfim. Então, imagina que a criação desta mulher em 1958, que é a minha mãe nasceu em 1958, minha mãe tem 66 anos, 67 anos. Ou seja, nós estamos falando de pouco tempo É, não é atrás. muito Não tempo, é não. uma muita coisa, né? Enfim, a gente tinha as mulheres daquela época eram formadas, elas eram ensinadas para ser boas mães, boas esposas, elas faziam bordado, elas aprendiam a cozinhar, a fazer bolo, Sim, não é? Era sim. uma outra criação, elas eram ensinadas como se portar, enfim, era outra criação, né? O auge da vida de uma mulher lá atrás era ela ter um bom casamento. Ela tem um Sinônimo bom de casa sucesso. sinônimo de sucesso, ser uma esposa valorosa, né, e ter filhos, e manter uma casa arrumada, bonita, receber o marido com a janta, era isso o auge, e tá tudo bem, era Para aquela isso para aquela época, época, tá era isso. ótimo. E se hoje alguma mulher quiser se satisfazer assim, tá tudo bem também, sabe. Desde que isso não seja motivo de frustração, né. Desde que seja de fato o que essa mulher quer e o marido valorize, tá tudo bem, certo? Certo. Só que daí a gente para olhar, para pensar, em como a nossa geração foi criada. Eu tenho 41 anos. Como eu fui criada? Eu fui criada numa cidadezinha pequena, mas a minha mãe sempre diz: estude. Estude para você ser alguém na vida. Estude, não vai engravidar jovem, não sei o quê. Estude, faça carreira, seja independente financeiramente. Depois você conhece alguém legal, casa com ele, aí você vai ter filho, Fernanda. E foi isso que eu fiz. E eu acho que é isso que a maioria da nossa geração escutou dos Sim. pais, sabe. Ninguém escutou: "Vem cá que eu vou te ensinar a bordar, vem cá que eu vou te ensinar a fazer um bolo". Não, 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 não. não. "Vem cá que eu vou te", o Longe máximo que disso. nos deram foi uma boneca, pra gente trocar fralda, bem mal malemar E ainda. brincar de casinha, né. Exato. Mas alguém aqui aprendeu a cozinhar brincando de casinha? Negativo. Eu só fui apresentar para as panelas, porque aprender mesmo, É. não. Enfim, e aí a gente cresce e faz tudo isso, sabe. A gente cresce, a gente estuda, faz carreira, conquista uma independência financeira, conhece um homem bom e se casa. E aí tem o filho, e aí você fala: "Bom, sou independente financeiramente, conheci um bom homem, estudei, ó, liberdade, eu tive liberdade, fui empoderada", não é? Foi, é. Isso aí. Maravilhoso. Agora eu tô grávida, venci na minha vida, venci na vida, tô no auge da vida. Só que daí o filho nasce e a realidade muda, Desconstrói todo aquele castelo. desconstrói. E não me entendam mal, eu não estou falando que é ruim ter filho, eu estou falando que é uma mudança significativa. E você já vai entender como isso impacta na sobrecarga mental.
e no estado mental das mulheres hoje. Então, por que a gente tem que dar esse olhar para trás? Para entender o porquê nós estamos sentindo como nós estamos nos sentindo. Sim. E que isso não é uma culpa da mãe. A mãe não é menos mãe ou não é boa o suficiente porque ela se sente hoje, muitas vezes, perdida, desesperada e sobrecarregada. Porque tem muita gente que fala, é só falta de planejamento. Ah, não, mas se você estudar, você aprende. Não, não é só isso. Mesmo Tem a porque ver. cada criança é uma criança também, não vem com um Não manualzinho ali não. vem, não vem com um método que funciona para todo mundo, porque não é Não. real, sabe? Enfim, e aí a gente chega lá o bebê, e a primeira coisa que a gente percebe que mudou é a liberdade. Não é? Nossa Esquece, liberdade muda. esquece da Eu preciso liberdade. pedir até para ir ao banheiro. Eu preciso pedir para alguém ficar com meu filho para Pra eu ir ao tomar banho. banheiro, para eu lavar o cabelo. É. Eu tenho que ver se o meu horário de ir no dentista bate com o horário de quem vai ficar com o meu filho. Mudou. Liberdade mudou. Primeira coisa. Opa, eu era extremamente livre, agora eu já não sou mais. Tá tudo bem, meu filho continua sendo lindo, eu continuo amando ele, lindo, maravilhoso. Só que daí vem outra coisa, começa uma outra questão, na hora de voltar a trabalhar. Meu Deus, é o mesmo desafio. Como é que eu faço para trabalhar e cuidar desse bebê? Ah, você tá trabalhando, a creche liga, aí não sei o quê. E aí o pessoal começa a falar: nossa, mas tão novinho, você já tá na creche? Fala pra mãe. Aí a mãe já fica assim, né? Nossa, eu não devia estar aqui, eu devia estar em casa. Mas se ela tá em casa, nossa, mas você não vai voltar a trabalhar? Coitado do seu marido. Você vai ficar na costa dele? Cuidado, hein? Ele vai te largar. Ou seja, nada tá bom. Não tem lugar de paz, sabe? E aí ela tá lá, mas poxa vida, até ontem eu tava arrasando, agora. Mas fora também, só um parênteses, que aquela mulher bem-sucedida, quando ela volta da licença maternidade, ela já não tem o mesmo valor, né? Ah, Não, agora vão ligar da creche toda hora, exato. vão ligar da casa Como se a toda maternidade hora, vai ter... emburrecesse. Pois é. Porque o que valeria, mesmo que deveria valer, é competência intelectual. Você é competente nisso aqui? Então você volta e você se vira com o resto. Mas você é Sim. competente? A sua competência não saiu junto com a placenta. Tá lá, sabe? É, Ótimo. tá lá. Então deveriam. Aliás, os gestores que falam tanto de soft skill. Quem tem mais soft skill do que mãe, gente? Nossa Pelo amor de senhora. Deus, aquilo lá é um curso intensivo, é um doutorado de Doutorado. soft skill. Então, poxa, né? Se a gente for olhar, mas é justamente porque não tem visibilidade isso. Então as pessoas só veem o ruim. É o invisível. É o invisível. Por isso que a gente tem que falar tanto sobre isso, para tornar visível. Visível. É o primeiro passo da mudança. E aí, beleza, começa a dar problema lá na carreira, a mulher, isso eu tô falando assim, numa forma geral, claro que tem exceções, né? Mas a mulher começa a ter problemas em conciliar maternidade e carreira. E aí, de repente, ela é demitida, porque boa parte das mães são demitidas no retorno da licença maternidade, né? E aí começa a faltar grana em casa. E quando começa a faltar grana, porque ela era independente financeiramente, lembra? Aí ela tem que pedir para o marido dinheiro para isso, dinheiro para aquilo. O marido, de repente, tem que trabalhar dobrado para compensar a grana que ela trazia. E aí ele já começa a se sentir meio, não, isso aqui tá errado, como se ela não estivesse fazendo a parte da paternidade. Certo? Porque o Certo. filho é 50% de cada um, Sem dúvida. né? Ele não ajuda, é o filho dele também, né? Exato, mas eu sempre falo assim, em casa a gente tem esse acordo, é assim, olha, o filho é dos dois, 50% de cada um, certo? Certo. Quando você sai de casa às 7 da manhã e volta às 7 da noite, alguém fez o seu trabalho de pai. No caso, fui eu. E alguém fez o meu trabalho de provedora financeira, que foi ele. Então Então, tá tudo igual. tá tudo lindo e maravilhoso. Sim. Então, não existe um prover mais importante do que o outro. Sem Nós dúvida. somos dois adultos que temos dois filhos que são dependentes de nós. Se você tá saindo 6 horas da manhã pra ir pra academia, porque você sabe que eu vou fazer o corre pra levar as crianças à escola. Exato. Então, assim, porque senão seria você. Sim. E se fosse você, você estaria na mesma situação que eu estou, que é de não poder ir na academia às 7 horas da manhã. Sim. Então, assim, nós temos esse juízo de valor. Não existe um trabalho mais importante. Existe um trabalho que precisa ser feito. Não é o pagamento de um salário ou não que define o que é trabalho. É a necessidade que define o que é um trabalho. É a demanda. E tá posta quando você tem Mesmo porque filhos. se você for pegar uma profissional para fazer cada coisa dentro da sua casa, coloca na ponta. É, Exato. é a faxineira, né? A que lava, que passa, que cozinha, coloca tudo isso na Sim, ponta. Quanto que é. dá isso Uhum. financeiramente falando? Eu fiz uma conta semana passada que só com preparar café da manhã, almoço e janta e lavar a louça dessas coisas todas e ir ao mercado uma vez por semana, eu gastaria em média 33 horas. Olha, Começa a perceber da onde vem a sobrecarga? Porque se essa mãe, isso eu, que sou uma mãe, que faço tudo que faço de casa, o trabalho na internet, as publicidades, tudo eu faço de casa. Então eu tenho flexibilidade para isso, mas mesmo assim,
33 horas semanais É é a hora carga horária qualidade. só para alimentar. Não tô falando de dar banho, não tô falando de lição de casa, não tô falando de organizar o resto da casa, não tô falando de levar o cachorro para pet, entende? Não tô falando da minha carga horária O lazer de ali trabalho, também. né, o lazer, não, só trabalhando. Então 33 horas. Então assim, em casa não tem essa diferença de valor do trabalho que eu faço do que o meu marido faz, porque nós entendemos que nós temos 2 filhos e eles são nossa E é responsabilidade. um time, né? É um Um time, time. né. Mas enfim, isso não essa concepção, esse arranjo não funciona na maioria dos lares, porque os homens ainda acham que ela tem que trabalhar sim. Mas quando ela fala pra ele: "Não, mas então você me ajuda na tarefa de casa?", "Não, tô cansado", né. Trabalhei o dia inteiro. "Levanta de madrugada então?", "Não, amanhã eu tenho que trabalhar cedo", como se ela não tivesse. Então assim, não é um arranjo comum, mas é o arranjo ideal na minha percepção, Sim. certo. Enfim, aí começa esse conflito no casamento. Então vamos relembrar aqui, ó, perdeu a liberdade, mudou completamente. A carreira, que era o auge, que era o ela, né, desde jovem estava lutando, de repente, tá ali a perigo, ou tá vendida mesmo, já não tem mais. Aí o casamento balança também, o relacionamento balança. Se o homem não for um homão de verdade, que vê valor no que ela faz como mãe, como parceira, como mulher, cara, A bala. ele vai embora. A Começa a independência humilhar. financeira também, né? Exato, começa a humilhar, começa a fazer continha, começa a jogar na cara, e aí a autoestima da mulher vai Pro ralo. moendo e o amor também vai acabando, né. Sim. E aí, por fim, eh, então já falamos da liberdade, nós já falamos, da carreira, nós já falamos do casamento, né, e aí elas perdida em tudo isso daqui, ó, ela se esquece, Total. total. E aí, o que que ela faz? Ela fala assim: "Meu Deus, a minha vida tá uma bagunça, 2 anos atrás, antes de eu engravidar, estava tudo indo bem, eu achei que eu estava arrasando, e agora eu tô aqui, eu não sei o que eu faço com a minha carreira, eu não tenho tempo pra mim, o meu marido não me acha boa o suficiente, não sei o quê". E aí o que que ela faz? Ela se desdobra, ela começa a empreender, ela começa, sabe, a criar Sem a casa rumo. a criar a casa limpa todo dia, o dia inteiro, sabe, ela quer conseguir dar conta de uma coisa que é impossível para uma pessoa só dar conta, nas mesmas 15 horas que todo mundo tem. Sim. Porque o filho em si tem uma carga horária que é só dele, sabe, é só dele. A mãe ou quem é o cuidador tem uma carga horária que é só do filho. Então, assim, não dá para ter essa mesma percepção de se avaliar, eu sou boa ou eu não sou boa. A mãe eu acho que é a única que não pode, Paty, fazer isso, assim, ó, sabe aquela coisa de: "Nossa, hoje eu arrasei"? Não existe esse "hoje eu arrasei" pra mãe, porque sinceramente o fruto do trabalho de uma mãe se vê quando o filho cresce. É à medida que ele vai crescendo e você vai falando: "Olha que boa pessoa eu tô criando". É. Porque tem dias que você faz um plano e ele faz outro completamente diferente, É aí que tá o invisível. entende? Tipo assim, aquele dia que seu filho não colabora, ele é sempre bonzinho, mas aquele dia ele tirou pra brigar com a irmã, ele tirou pra, sei lá, estava com dor de ouvido, coisas que a gente não prevê. Então a produtividade do trabalho de uma mãe, a gente não pode medir em dias. Sim. A gente tem que medir em épocas, sabe, em fases. Nossa, olha só, até porque é uma construção, né. Deu? E então, assim, quando a mulher percebe que tá tudo essa bagunça, que antes ela estava num terreno super conhecido e agora não tá mais, ela se sobrecarrega. Ela começa a querer fazer mais para ela se provar. Sabe, para compensar a insatisfação do marido, para ela se compensar, porque ela mesma não está recebendo nenhuma valorização do próprio marido ou da sociedade, porque a mãe que fica em casa não é valorizada, sabe. Então a autoestima dela fica prejudicada, a liberdade dela é prejudicada, e aí ela tenta compensar com o quê? Doando mais. E vai definhando. Vai definhando. Fora aquelas que se negam a aceitar que precisa de ajuda, se negam a aceitar que não estão dando Eu conta, fui essa se mãe, nega a um monte de coisa e ainda só piora o quadro. eu fui essa mãe. Até eu ter uma crise de ansiedade. Quando eu conheci o que que é uma crise de ansiedade, eu falei: "Parou, parou, parou tudo, Bom, marca agora". mas não precisa ficar assim, né? Não precisa. Voltamos aqui com Conexão das Mulheres. Eu sou a Patrícia Villanova e hoje a gente está falando sobre maternidade com a Fernanda Guilhem. Falamos já sobre a sobrecarga mental, a sobrecarga no geral, e agora nós vamos dar dicas de como melhorar essa situação na nossa vida da sobrecarga. Tem jeito? Tem muito Tem jeito. solução? Tem solução. Dá para ser um pouquinho mais leve? Dá, com certeza dá, Paty. E eu sempre falo assim, muitas mães já me pediram: "Fer, faz um curso".
E eu falo, gente, não vou fazer curso, não vou dar curso para vocês. O máximo que eu posso fazer são masterclass, a gente pode trocar uma ideia em lives, a gente pode, enfim, trazer ferramentas, sim, para o dia a dia. Mas por que que eu falo isso? Porque, assim, tem aquela frase, né? Nunca é tarde para aprender alguma coisa, Nunca. mas às vezes é cedo. E o que que eu tô querendo dizer com isso? Que para uma mãe que quiser, de fato, descobrir um caminho para a maternidade mais leve, ela precisa primeiro passar por um detox de cultura. E primeiro ela tem que ter passado por essas dores também, para Também. valorizar. Sim, mas ela precisa passar por um detox de cultura, ela precisa entender que ela precisa desse detox, porque a gente fica escutando tantas falas, tanta gente, as nossas ancestrais, né? É mãe, é vó, é sogra, é vizinha, é prima, que às vezes a gente para de ouvir o nosso bom senso. Eu vou dar um exemplo que é assim, olha, para você ver o impacto que tem a nossa vida de mulher como filha quando a gente vira mãe. Uhum. Eu tinha uma referência de mãe que era assim: minha mãe ela acordava às 7 da manhã, ela ligava o som no Chitãozinho Chororó, pegava a vassoura, fazia aquele faxinão até 9 da noite, e ela dançava com a vassoura, e ela cantava, e ela Ó, que passava. legal. Ela amava. A minha mãe ama, até hoje, cuidar da casa. E ela fazia isso com prazer. E Com meu pai prazer. chegava à noite, tinha a janta pronta. E, nossa, era lindo. Eu amava ver aquilo, sabe? Minha mãe era essa O referência. lar É, ideal. Enquanto eu trabalhei fora, né, enquanto eu trabalhei em empresa, eu não sentia tanto essa diferença entre nós. Mas foi no momento em que eu fiquei em casa que eu comecei a achar que eu tinha que ser que nem ela. Se cobrando. Me cobrando. Porque, primeiro, eu nunca gostei de serviço de casa. Segundo, eu não gosto de cozinhar. Eu nem gosto de Chitão de Chororó, brincadeira. Também não gosto de Chitãozinho Chororó. Ou seja, né? Enfim, era complicado pra mim. Só que eu sentia que eu devia ser que nem ela. Era esse o poder do padrão, sabe? Esse é o poder do Ah, o padrão. exemplo que você teve dentro da sua casa, né. E aí você escuta todo mundo falando que tem que ser isso, que tem que ter aquilo, que tem que ter a rotina, que se você não fizer assim, seu marido não vai olhar, não sei o quê, nananã, e você fica ouvindo tudo aquilo, ouvindo, e surta. E surta, e infeliz, chora no banho. Porque não era aquilo que você queria estar fazendo, não era daquele jeito, não tá sobrando tempo para você. Aliás, começa por aí, a gente tem que parar, essas mães de hoje, nós todas, temos que parar de viver com o que sobra. O que sobra do tempo, o que sobra da prioridade, o que sobra da disposição. Chega no final do dia, ai, depois de eu fizer 150 milhões de coisas, deixar a casa organizada, daí eu vou pra academia. Vai nada. Vai nada, não se iluda. Aí eu vou no cinema, eu vou comprar uma blusinha. Vai nada. Vai nada. Você vai ficar rolando feed assim, ó, rezando pro seu cérebro derreter. Sabe? Não vai. Então a gente vive com o que sobra, e aí nem a sobra a gente não pega. Às vezes até a sobra da comida do filhinho ali, você fala: "Ai, vamos fazer Com aqui mesmo", certeza. não é? Com certeza. Inclusive, sobre isso, eu sento na mesa para almoçar com os meus filhos na hora que eles vão pra escola, mas eu almoço depois que eu volto. Porque eu mudei isso. Eu sento, eu pego ali uma saladinha, pego o suquinho, fico conversando com eles, tal, mas eu não como junto. Pra ter interação ali, né. E eu interajo com eles. Por quê? Porque eu percebi isso. Que eu estava assim, ó, sobrava, eu comia tão louca, assim, que já estava no horário, não sei o quê, que depois eu pegava a comida deles e eu comia também, quando não dava tempo de eu comer, porque eu estava ainda terminando de pôr o frango, enfim. Gente, era uma zona, assim, ó, eu fiquei muito loucona. E aí uma das mudanças que eu fiz foi essa, falei, não, quer saber, eu quero comer, eu quero sentir o gosto do negócio, então eu vou dar comida, eu vou ficar com eles durante a refeição, mas eu vou almoçar na Na hora que hora eu de voltar. voltar. Sabe? Foi isso que eu fiz. Este ano, inclusive, foi essa mudança. Perfeito. Mas enfim, então quando eu tô falando que a gente precisa passar por um detox, é justamente por quê? Porque a gente tá muito influenciada pela cultura e pelas gerações anteriores, ao ponto que a gente não consegue ouvir o nosso bom senso. Sabe? E isso é gravíssimo, Paty, porque, vamos lá, pra mim, eu moro num sobrado. Fazia sentido eu começar às 7 da manhã e parar às 9 da noite? Como eu ia acabar esse dia? Péssima. Quem ia cuidar das crianças enquanto eu faço tudo isso? Porque eu estudava, a minha mãe ficava com a gente de manhã, mas teve um período da nossa vida que a gente ia integral também. Enfim, ela tinha um outro Outra contexto, realidade, outra outra realidade. realidade. Eu ficava horas na frente da TV, minha mãe zero preocupação, porque não era uma demanda para ela. Mas é hoje para nós. Você vai deixar na tela o tempo inteiro? É. Celular, tablet, doce? Não. Ou seja, bem na nossa vez de ser mãe, Essa coisa ficou a coisa complicada. ficou complicada, vamos combinar. Então, assim, quando eu comecei a me questionar sobre isso, do jeito que eu estava me sentindo apavorada e infeliz,
Inclusive na hora de pôr comida na lancheira, por exemplo. Ah, Ai, um esqueci de saco essa comprar, catava parte da qualquer coisa lancheira. e socava lá dentro e ainda ficava me sentindo culpada. Ou fiz macarrão dois dias seguidos. Putz, eles adoravam, mas eu tava, nossa, mas não é nutritivo, né, macarrão? Só uma. Né? Não, Fernanda, você tem que dar um jeito nisso aqui. Mas quem que vai lavar minha roupa? Mas quem que vai cuidar da tela? Quem que vai. Eu comecei a, sabe, a ferver. E aí eu falei, não, para, eu juro pra você. Eu sentei um dia com uma folha A3 e eu falei, não, eu tenho que organizar isso aqui. Fernanda, você é uma gestora. Eu falei assim, você é uma Você tem que gestora. aproveitar isso pra sua vida. Internaliza, ó, entra no meu corpo agora, gestão. Vamos lá, você é uma gestora. Você fez isso por 20 anos, para. E foi a melhor coisa que eu fiz. Foi a melhor coisa que eu fiz. Foi olhar pra mim e falar assim, para. Você consegue organizar sua própria vida, pô. Sabe? E aí eu escrevi ali expectativas que eram viáveis pra mim. Por exemplo? Vou te dar um exemplo. É, a boa mãe para a sociedade serve comida fresquinha, saudável, né? Cozinha, amor, café da manhã, família feliz É. Doriana, almoço, põe, faz carinho na comida, né? Eu nunca fui dessa aí. Então, eu falei assim, nem a pau que eu quero ficar o tempo inteiro na cozinha. Isso me entedia, me irrita e acaba com a minha qualidade de tempo com as minhas crianças. Sim. Não vou. O que eu vou fazer? Eu vou descobrir um jeito de fazer uma vez só por semana. E aí eu comecei a fazer. Durante a primeira semana, eu escolhi um cardápio, fui no mercado, comprei e fiz. Levei, acho que 6 horas pra fazer. Falei: "Nossa, é longo esse processo, né, não sei Mas o é quê". melhor 6 horas direto fazer pra semana inteira do que todo dia fazer. Mas aí eu comecei a pensar: "Não, mas eu não posso falar isso para as meninas, porque quem tem 6 horas pra cozinhar?", né. Não, elas não têm também. Não são todas que têm. Mas daí o que eu fiz? Eu fui aprimorando o processo. Em Uhum. 4 semanas repetindo o processo, eu cheguei a fazer as refeições da semana em 3 horas. Depois que eu dominei isso, o que que eu comecei a fazer? Aí eu aprendi sobre congelamento, eu aprendi sobre não congelamento, mas que dá para manter a comida com o devido com o armazenamento correto, com o Uhum. reaquecimento correto, que alguns tipos de alimentos são preparados dessa forma e aí eles duram mais tempo, preservam 5 vezes mais, então você Uhum. não fica neurótica com isso, sabe? Comecei a notar uma diferença absurda no custo final do mercado, desperdício zero quase. E aí, a hora que eu estava dominando esse processo, já fazendo em 3, 4 horas as refeições da semana, eu falei: "Agora eu vou fazer lancheira". Fiz o mesmo esquema. Qual que é a lancheira saudável? Uma proteína, um carboidrato e uma fruta, né. Comecei a montar kits. Lá em casa são 14 lancheiras por semana, né, escola e inglês. Tá. Aí 14. E aí eu montei kits, 14 kits com essas 3 coisas. Só que essas 3 coisas, proteína, que duram, de forma que elas duram. Então o que eu faço? Eu boto lá 14 kits de lancheira na parte de baixo da geladeira. Na hora da escola eu falo para as crianças: "Pega o que vocês querem levar hoje". Aí eles Ah. pegam, pluf, eu tenho zero preocupação. Lembra que eu falei que eu levava 33 horas só preparando lancheira, café da manhã, não sei o quê, nã Eu reduzi para 4. Hum. Ou seja, você foi, encontrando métodos de melhorar seu dia. E eu não quero nem saber quem acha que: "Ai, mas o suco não é mais nutritivo, se feito na hora". Mas Mas é ele melhor não do que o é. suco industrializado, Exato, né. eu não tô mandando coca, eu não tô mandando suco de saquinho, eu tô mandando suco de que eu mesma fiz, que eu congelei, que eu só descongelei no dia anterior, sabe. Então assim: "Ai, não tem 100%". Não, não tem, mas é o que eu consigo oferecer. Certo. É o que eu consigo oferecer sem ficar maluca. Sabe? E aí eu te pergunto, o que você faria, Paty, se tivesse pelo menos mais, sei lá, 25 horas na semana para você? Sem dúvida. É daí que vem, é aí que começa o processo de como chama? Descomplicar? De descomplicar, de despressurizar, de tirar um pouco daqui. Só que se a mãe ficar presa no não, o ideal é eu limpar, eu cozinhar todo dia, não Ideal reclamar, pra estar quem? feliz, eu tenho que estar feliz. Olha que bênção, eu tenho casa, eu tenho comida, eu tenho pia, ó, eu tenho fogão, eu podia estar na lenha. Se ela ficar nessa, ela não consegue. Porque hoje, sinceramente, eu posto tudo isso nos stories, no Instagram. Se você abrir minha comidinha, eu duvido que você não come. Duvido que você não come. A comidinha que eu fiz segunda-feira, o jeitinho que eu boto ali, colorida, cheirosa, os temperos que eu uso, sabe? Tudo pronto, inclusive, assim, temperos que eu compro na feira, enfim. Duvido que você não come. Duvido. Tem uns que eu deixo pré-preparado, só aqueço, só coloco no air fryer na hora de comer. O que, nossa, que trabalho, né? Pega daqui, bota lá, Uhum. porque eu já guardo até no recipiente que vai na air fryer. Ou seja, eu ganhei horas da minha vida fazendo isso. Mas para isso, eu tive que me livrar do julgamento.
sabe? Ai, mas você dá comida É o tal do esquentada. detox. É É o o tal do detox, tem que detox. funcionar pra mim. Quem tava lá enquanto eu tava tendo crise de ansiedade? Meu marido. Quem acha o que quiser da minha vida não estava lá. Então tem que funcionar pra mim. E esse é o detox que a mãe precisa fazer. Inclusive, convido vocês que estão assistindo a gente a entrar no Amiga Mãe, para acompanhar todas essas soluções que eu tô trazendo lá, porque eu acho que isso é importantíssimo, Inclusive, fala aí do seu e-book. sabe? Vai É, rolar, tá rolando logo, logo lançamento logo, aí pra logo, ajudar. uma demanda que não estava no meu radar, sinceramente, mas quando eu comecei a fazer, eu comecei a perceber que tinha muita gente que queria isso, sabe? E daí a gente Queria e construiu. precisava, né? Precisava, queria. Fer, faz um e-book. Fer, pelo amor de Deus, eu sou péssima na cozinha, não sei o que, nananã. Faz o e-book e tal. E aí eu criei esse e-book, que ficou muito bonito, inclusive, porque bonito e funcional, né? Que é o mais importante. Porque eu já pensei nas refeições, eu já pensei no orçamento médio da família brasileira Uhum. para mercado, eu já fiz a lista de compras. Tem tudo lá. Tem tudo lá. Então ela vai pegar aquilo e tem um passo a passo por hora. Olha, na primeira hora você faz isso, na segunda hora você faz isso, na terceira hora você faz isso, na quarta hora você faz E isso. você fez esse e-book nas suas horas vagas que deu, daquelas 33 que você não usa mais? Exatamente. Entendi, Então eu entendi. costumo falar que assim, ó, não é que a mãe não tem tempo, ela tem, ela só não sabe onde tá. É, Então a gente tem que olhar de forma crítica para essas atividades que a gente faz, para ver como a gente aprimora para sobrar esse tempo, para achar esse tempo. pra fazer o que você gosta de fato. E o que que eu gosto de fato? Eu gosto de estar em contato com as mães, eu gosto de trazer soluções, eu gosto de aliviar Nem a sempre é o que carga. você vai gostar de fazer. Ah, você não vai querer esse tempo pra ficar de pernas pro ar. Não é Não, isso. eu sou uma pessoa que não sabe descansar. Eu não sei relaxar, não sei. Eu também não sei. Eu tô o tempo assim, ó, eu sento lá pra assistir um Netflix, ai, deixa eu dar uma olhadinha no celular. Ai, eu não sei o quê. Ai, mas deixa eu ver. Eu tô o tempo inteiro assim, eu tenho dificuldade de relaxar. Eu também tenho. Muita, Eu também tenho muita sabe? Eu já não me dificuldade. sinto mais culpada relaxando como eu me sentia antes. Indo no salão, né, não, não sinto. Mas eu tenho dificuldade de ficar plena ali, ó, curtir o momento, tenho Tá, dificuldade. então, se a gente for pegar, né, essa sua jornada ali, desde que você saiu do mundo corporativo, que você mergulhou nesse universo da maternidade, de identificar o seu público, das dificuldades, das dores das mães, até agora vai lançar o seu e-book, é óbvio que a Fernanda também tem as suas dores ainda. Uhum, E isso vai continuar na vida da mãe, né? Não vai, vai. ah, não, hoje eu sou plena absoluta, nada mais me Não. atinge. Deixa uma dica nesse sentido para as mulheres que não vai nunca ter o mundo ideal, a família Doriana e o conto de fadas, não vai acontecer dessa Exato. A forma. gente tem que parar de se basear só pelo que a gente vê na internet, sabe? Que são cortezinhos, Parece né? que tá todo mundo dando conta. Mas é mentira. Sabe? Eu falo assim, o grande susto que a mãe leva muitas vezes é perceber que a maternidade é mais montanha-russa do que escalada, sabe? Não tem essa coisa tranquila, nunca. Sabe, agora tá na fase escolar, agora é outro desafio, sabe, agora tá numa fase de educação, agora as minhas preocupações estão em rede social, nossa, bullying, autoestima, é o outro não tem tranquilidade. Se você quer ter vida tranquila, sob controle, Repense a maternidade, repense se se você você vai ainda ter não é. E exato. também, se não quiser ser mãe, Tudo tudo bem. tá tudo bem, mas você tem que repensar, porque os desafios são os mesmos. Inclusive, só para fechar o que eu estava falando do e-book, não foi só essa solução, tá, Ah, não, Paty? imagino que tem vários Tem ali. outras soluções, inclusive quando eu uso o exemplo da minha mãe, foi justamente de repensar como eu ia cuidar da organização da minha casa, sabe? Se a minha casa ia ser um showroom ou se a minha casa ia ser uma Casa casa. de gente que mora lá dentro, de criança. Porque é essa a questão, né? A gente quer morar numa casa que parece que não tem ninguém morando. É, que coisa, né? Mas tem. E tem crianças, e as crianças são donas daquele espaço também, então elas deveriam poder Que brincam, usar, transitar, usar para as necessidades dela, que inclusive uma delas é brincar, sem dúvida. sabe? É pintar a parede, é uma necessidade, viu, mães? Vou te contar. Na minha casa, a Eu minha tive um filha tem uma pintor, parede lá no eu quarto tive um dela pintor. que mamãe, um dia ela chegou pra mim: "Você deixar assim", ela chegou tão retraída: "Mamãe, será que você deixaria eu fazer um desenho naquela parede?" Quando eu falei "sim", Não. gente, o olho dela brilhava. Eu falei assim: "Eu deixo, mas naquele canto. Pode ser É, naquele canto?" "Tá isso. ótimo, mamãe." Chamou umas amigas pra Olha ajudarem a lá, é uma pintar. E as alegria. meninas falaram: "Tia, você é demais. Você deixa eu pintar uma parede no quarto." É só uma É parede, só uma parede, é só gente. uma Depois é parede. só pintar de É. novo. Mas é por que a mãe não deixa? Nossa, você não põe limite no seu filho? Mas É é. só se educar. Entende? Por que que a gente tem que fazer o detox?
tem que fazer um detox e pensar o que é razoável pra você. O que funciona pra você. O dia que você consegue libertar, e eu falo, gente, depois de que eu implementei várias coisas, inclusive qual é o dia que eu lavo roupa, qual que é o dia que eu cozinho, qual é o dia que eu lavo os banheiros, qual que é o dia. Gente, sobrou tempo pra mim. Eu tenho paz. Você resgatou aquela liberdade diferente, De óbvio, forma de forma diferente. diferente, mas você resgatou a liberdade que É. você tinha sido privada lá atrás. Exato. O que eu fiz? Eu não mudei nada da vida de mãe. Eu só mudei o que eu coloco por dia. Prioridades, né? Entende? Tipo assim, não, eu não vou aceitar que para eu ser uma boa mãe, eu tenho que fazer 180 coisas. Porque assim, 180 coisas além dos filhos, porque só os filhos já são 180 coisas, é o que eu tô querendo dizer. Esses dias eu filmei a minha rotina, eu falei, caramba, no final do dia eu olhei, eu falei, meu Deus, nem eu Tô viva? nem eu sabia que eu fazia tanta coisa só com as crianças. Mas então, qual que é o meu mindset hoje? É assim, olha, beleza, 90% do meu dia, 90% do meu dia é filho. Certo? 5% é respiro, sabe? Não, acho que tá errado essa conta, vai. 80% é filho, 10% é respiro, porque eles vão pra escola por 4 horas? Que você achou que você faria muitas coisas? Não quero falar sobre isso. Ah. Enfim. E os outros é casa. Porque assim, entende? Não tem um tempinho seu também, vai. É o meu respiro. O respiro. É o meu respiro. Porque ele é importante também, sabe? E não é só o trabalho que nas 4 horas, por exemplo, que eu fico trabalhando, não é só pra casa, não é só pra amiga mãe, não é só pra mim, sabe? Mas tem aquele momentinho que eu respiro, sabe? Por que a gente tava falando disso? Esqueci. Aí, cabeça de mãe. Cabeça de mãe. Não, a gente Cabeça tá de mãe. falando do tempo que você tem pra você, que você não se dá conta de que você fazia tantas coisas no mesmo dia. Lembrei. Então, assim, quando eu comecei a tirar aquele cacuete de eu tenho que rodar 10 pratinhos ao mesmo dia, eu tenho nada. Quem foi que falou que eu tenho? Quem foi que falou que eu tenho? Onde tá escrito? Onde que tá escrito Mesmo que isso daí? tivesse escrito. Por que no dia que eu cozinho, que é a segunda-feira, eu também tenho que aproveitar enquanto a panela tá Cozinhando ali? eu tenho que aproveitar pra botar roupa no varal? Por que eu não falo assim, ó, pra todo mundo lá em casa? Gente, é o seguinte, roupa eu lavo de terça-feira. Acabou. A regra é minha. Sou eu que gerencio aquele negócio. Não, você é gestora? Eu sou a Você gestora não da foi uma casa. gestora, uma Você não foi? executiva? Então, tem dia. Sou gestora. Vou pôr ordem nessa bagaça aqui, ó. É terça-feira. Mas eu preciso da roupa. Então você me avisa antes. Não vem com demanda em cima da mesa aqui agora, não, porque eu já tenho o meu plano do dia. É isso E aí. nesse plano do dia, eu me incluo. Terça-feira eu também faço as minhas unhas. Então, o que eu faço? De manhã eu lavo roupa, à tarde eu vou fazer minhas unhas. Isso, muito bem. E não e nos intervalos, enquanto a comida tá fazendo, eu tiro um café. Eu rolo meu feed, eu passo uma máscara na cara às vezes e fico lá cozinhando com a máscara na cara. Mas eu não vou viver o dia inteiro em função da casa. Não vou. É assim que a gente dessobrecarrega. Vou fazer um convite aqui. Claro. Volta pra gente falar mais. Porque Adoro. o nosso tempo é curto. Acabou. Mas foi ótimo, Fernanda. Obrigada. Muito obrigada. obrigada pelas dicas. Eu acho que já dá pra gente ter um pano de fundo aí do que Sim. você fala, do que qual que é a sua proposta nas redes sociais do seu e-book. Acho que tem muita coisa pra você aprender lá. E vai vir muito mais A coisas. gente vai deixar aqui o arroba dela das redes sociais. Sim. Tem muita coisa por vir, ela vai fazer o lançamento, vai vir falar desse lançamento aqui com a gente. Sim. Mas se você gostou desse episódio, lembre-se de uma coisa: ser mãe é maravilhoso, apesar de tudo, de todas as dificuldades, de todas as dúvidas, de todas as culpas. Ser mãe, pra mim, foi um divisor de águas na minha vida. Eu tenho certeza que pra você também. E se você não quer ser mãe, também tá tudo certo, né, Fê? Tá tudo certo. Eu acho que a gente tem esse direito, né? Com Direito certeza. de escolha. Se Sem não dúvida. serve pra você, não vá pelo dos outros. É de novo isso. É a sua liberdade, seu a livre-arbítrio. É a sua vida. Obrigada, Fê. Eu que agradeço. Um beijo. Paty. Eu te vejo no meninos. próximo Tchau. episódio.